Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Muita bênção, muita vida na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, bênção não tem religião. Às vezes transmitimos uma ideia de que católicos são abençoados, os outros que não são católicos não são. Evangélico é abençoado e os outros que não são evangélicos não são. Judeu é abençoado e os outros não são. Então, eu quero dizer aqui que a bênção de Deus, ela não tem religião. Deus não tem religião. Deus abençoa os judeus, mas não é judeu. Deus abençoa evangélico, mas não é evangélico. Deus abençoa católico, mas não é católico. A religião é a nossa tribo. Ela é a nossa tribo. Tribo de índio. Né? Não quer dizer que a nossa religião, que toda religião quer ser absoluta e ter plena e total verdade, mas não é. Nós vemos as coisas em parte. Segundo o apóstolo Paulo, nós contemplamos Deus como em um espelho manchado. Ou seja, quando o espelho está manchado, antigamente tinha muito isso, talvez você, jovem, não saiba o que eu estou falando, mas o espelho manchado é quando entrava água por trás e ficavam os buracos, né? E a pessoa às vezes via a ponta do nariz, mas não via o olho, via um olho, mas não via o outro, via uma orelha, mas não via a outra. Então, o que Paulo quis dizer é o seguinte, que nós sabemos e conhecemos Deus em parte, mas aquilo que é em parte um dia será completo. Será completo quando estivermos no céu com o Pai Celestial, o Pai das Luzes. Mas até lá sempre haverá partidos e religiões querendo ser a totalitária e a absoluta. Qual é a igreja verdadeira? É a Assembleia, é a Batista, é a Congregacional, é a Fulana, é a Cicrana, é a Beltrana, tantos nomes, né? O nome evangélico, existe vários tipos de evangélico, existe aquele que batiza criança, existe aquele que não batiza. Então, os grupos que devem ter e devem existir, é necessário e são benéficos que existam, mas eles não são o detentor da salvação, nem têm autoridade de abrir os 7 selos do livro da vida. O único que tem a capacidade de abrir os 7 selos do livro da vida é o Cordeiro de Deus, é Jesus. Então não é pastor, nem denominação que vai salvar ninguém. São o nosso grupo, é a nossa tribo. E você deve ter a sua tribo. Mas a bênção de Deus não está condicionada à sua tribo. Veja que existe evangélico que tem problema com maldição, não sai do lugar. E existe católico que não tem. Tem cara que nem é católico, nem é evangélico e bomba nesta vida. E outros que vivem dentro da igreja sofrendo e não saem do canto. Então, tudo é muito relativo. E a religião, ela não é a dona da bênção. A religião pode ensinar o caminho da bênção. Um pastor, um padre, um mestre, um guru, ele pode mostrar o caminho de você ser abençoado, se livrar de alguns nós, de alguns problemas da vida. Mas ele não pode dizer, nós somos os verdadeiros abençoados e você só é abençoado se estiver entre nós. Porque essa mensagem seria uma mensagem partidarista daquele partido, seria como partidos políticos, PMDB, PSDB, a mesma coisa. Pastor, você está comparando igreja a partidos? Sim, estou comparando igreja a partidos. Porque tem igreja que não se dá com outra. Tem igreja que os líderes brigam, né? E Deus está brigando? Quem é o verdadeiro dos 2, ou dos 3, ou dos 4? Né? Então, a igreja é o ajuntamento daqueles que querem servir a Deus. Mas às vezes elas brigavam entre si. Quem conhece a história sabe da briga da Assembleia de Deus com a Batista. A Batista dizia que a Assembleia de Deus era uma seita. Hoje não diz mais, né? Eu tenho livros onde a Batista fez convenções no Rio de Janeiro para acabar com a seita da Assembleia de Deus. Seitas, porque falavam em língua estranha. Depois eles perceberam que não era uma seita, que era um grupo de homens e mulheres de Deus. Então, nós somos homens, somos falíveis, somos divididos, temos os nossos grupos e devem ter mesmo, né? Mas a bênção de Deus não está condicionada ao grupo. Só se o grupo estiver buscando uma bênção, então esse grupo receberá a bênção. Se um grupo de católicos estiver procurando a bênção, vai receber a bênção. Se um grupo de católicos estiver orando por cura, vai receber a cura.
Se um grupo de católicos estiver orando por libertação, vai receber a libertação. Se um grupo de evangélicos também estiver orando para receber libertação, recebe libertação. Então, não está condicionado, a bênção de Deus não está condicionado a religião. Vou falar até alemão. Eita, tu vai falar alemão? É só isso. De Assis. Vou. A bênção de Deus não está condicionada ao grupo nenhum. Eita, eu vou falar alemão. Quer ver eu falar alemão também? Fala, Chiquinho. Alemão. Pronto, falou. Os alemães é sabido, né, pastor? É sabido, né? Então, participe do seu grupo intensamente. Mas se você olhar com olhos de aprendiz, você vai ver pessoas que nem pisam na igreja e eles bombam na vida. São bem casados, são bem sucedidos, são ricos, são saudáveis. E tem pessoas que vivem dentro da igreja e estão doentes e passando muitos problemas. Então não é o fato do cara estar numa igreja que significa que essa pessoa está abençoado. É claro que o líder dessa igreja ou o grupo dessa igreja vai dizer, você está nessa igreja, você está abençoado. Não, não é tão simples assim. Às vezes o cara tem uma maldição na vida e fica dizendo, eu não tenho maldição nenhuma porque eu sou crente da igreja da Baixa da Égua. Você é crente da igreja da Baixa da Égua? Eu não tenho negócio de maldição. E não sai do lugar. E o outro que nem é crente da igreja da Baixa da Égua, nem de Beleléu, nem de canto nenhum, vai e avança e voa. Então, os problemas acontecem a todos. Tá na briba, pastor? Eu quero saber se tá na briba. Tá, Chiquinho? A Bíblia diz assim, tudo ocorre a todos igualmente. Tudo ocorre a todos igualmente. Tanto ao que sacrifica, como aquele que não sacrifica. A Bíblia está doida, é? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós é que às vezes não aceita que aconteça uma coisa com o crente, porque eu sou crente da Baixa da Égua. Você é crente da Baixa da Égua, eu sou crentinho da Baixa da Égua. Certo, mas um crentinho da Baixa da Égua adoece, crentinho da Baixa da Égua tem problema, e o cara que não é crentinho também adoece. Então acontece a todos, mas com a ajuda de Deus todos poderão sair do buraco. Bem, a mensagem central desta palavra é que a bênção de Deus, ela está sobre católicos, está sobre evangélicos, está sobre grupos de orações, né? E que existe uma parte de verdade em gurus, em pastores, em padres, né? Cada um quer estar com a verdade verdadeira, verdadeira. Sim, que esteja. Mas, na verdade, nós vemos e agimos por parte. Nosso conhecimento sempre será uma parte, mas alguns acham que o conhecimento dele é um todo. Devemos agir bem dentro dessa parte que nós sabemos, mas sempre será uma parte. E que ninguém é absoluto, nem católico, nem evangélico. Tanto os católicos quiseram ser absoluto, quanto os evangélicos quiseram ser absoluto. Depois descobre que ninguém é absoluto, só Deus, né? E que a religião é importante, você ser católico e ir para a missa, ouvir o padre, você ser evangélico, ir para a igreja, ouvir o pastor. Sim, é importante demais, coisa boa, não é coisa ruim, não é coisa ótima. Mas que você nessa igreja busque a bênção de Deus e não pense que pelo fato de você ir para a igreja, só ir ou participar daquele grupo, já está extremamente abençoado e o outro que não vai, não está. Porque se você olhar para a realidade, você vai ver que tem gente que nunca pisou na igreja e pessoas abençoadas, amorosas, amadas e tudo mais. Tem mulheres que estão na igreja ficando moças velhas, esperando o cavaleiro em cima do cavalo branco. E outras que não estão na igreja e que arrumam marido, casam, têm filhos e avançam na vida. Então, você tem que ver assim, a bênção de Deus existe independente de evangélico, de católico, de judeu. Judeus é um homem abençoado? Eu abençoo Israel em nome de Jesus por causa dos pactos que elas fizeram. Então, pelo fato que eles não são dono da bênção, né? Porque também tem pessoas pobres entre eles, tem pessoas que têm problemas entre eles, né? Então você deve fazer a sua parte e não condicionar, porque a bênção de Deus nem é pertencente a grupo nenhum, a bênção de Deus pertence a Deus, e Deus dá a quem quer ou a alguém que se faz merecedor. Às vezes a gente diz, não, ninguém merece a bênção de Deus, ninguém merece, mas algumas pessoas se fazem merecedoras, como Jacó, que lutou e agarrou com o anjo. Mas o cara dorme até meio-dia, 1 hora da noite, o anjo vem lutar comigo, eu quero lutar contigo, pai.
Vem fazer alguma coisa. Eu quero saber. Então esse cara aí, ele não tem, pode ser evangélico, evangélicozinho, católicozinho, pode ser o que for. Ele não vai avançar, porque ele não é merecedor de avançar. Mesmo nós não merecendo a bênção de Deus, temos que ter um comportamento que favoreça a operação de Deus. Por isso que ele disse, dai-me lugar. Se você não me dá lugar, eu não abençoo. Este lugar é apertado demais para mim. Então, me dê lugar. Se Deus pede lugar, é porque ele não gosta de agir em coisa arrochada, baixa e estreita. Ele quer espaço. E quem dá esse espaço é você e eu. Dê espaço a Deus e acredite na bênção de Deus. Você pode ser bênção católico, você pode ser bênção evangélico, você pode ser bênção do jeito que você é, né? Porque a pessoa diz, não é católico, não é evangélico, é um pecador. E às vezes não é. Eu conheço pessoas que nem é católico, nem é evangélico, vai nas duas igrejas, não é promíscuo, não é raparigueiro, não é beberrão, não. Mas é pecador. E tu também não é, rapaz, pecador? Mas eu sou crentezinho. Tudo bem. Faça parte do seu grupo, se sinta bem, obedeça às suas lideranças. Mas eu digo para você, a bênção excede os grupos. A bênção vai muito além dos grupos. Porque tem muita gente dentro da igreja e a igreja não consegue entrar dentro dele. Está com a bibliazinha lá debaixo do braço, eu sou crentinha daquela igreja, sou católicozinho, mas não deixa a igreja entrar dentro do coração. Então a bênção de Deus tem regras. E nós, para sermos abençoados, temos que seguir algumas regras, algumas liturgias do céu, para sermos tremendamente abençoados. Deus te abençoe e te ilumine sempre. A Bíblia diz que Deus já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção.